Quero que você abra a sua Bíblia, seu smartphone, o seu computador, a forma que você for utilizar agora a palavra de Deus, em Gênesis 28, capítulo 28, o verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era o sol se posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez de travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis, posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No verso 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desamparei, até cumprir aquilo que tenho lhe referido. Verso 16. Despertado Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Aqui conta uma história de um sonho que Jacó teve. Falando em sonho, você já parou para pensar, agora em dezembro, será que estamos sonhando? Será que é um pesadelo? Nós chegamos já em dezembro e tanta coisa aconteceu, ou quase nada também aconteceu, porque nós paramos no tempo praticamente. Nós fomos obrigados a ficar em casa. Aqueles que seguiram, certo, a questão do isolamento, aqueles que foram trabalhar por necessidade, porque alguém precisa colocar o pão dentro de casa. Mas você já pensou que as escolas pararam presencialmente? Muitos trabalhos foram prejudicados, muitas pessoas perderam o emprego. Que sonho é esse? Que sono é esse? Nunca imaginamos que iria acontecer. Já estamos entrando praticamente no 10º mês dessa pandemia, dessa doença, desse vírus. E é triste pensar que muitos dos nossos queridos foram afetados com isso. Não sei se você conhece alguém que passou por essa doença, que teve um coronavírus, mas é algo muito triste. O isolamento é muito triste. Vou falar por mim. Há uns 15 a 20 dias atrás, no local onde eu trabalho, uma pessoa ficou doente, pegou o vírus, e todos nós ficamos afastados. Fizemos os exames, eu fiz o exame, e o primeiro exame deu positivo. E aquele momento de trazer essa notícia em casa, para a família, para as crianças, foi muito triste. Contar, olha, o papai vai precisar ficar afastado, porque estou com suspeita deste vírus. Fiquei ali 10 dias praticamente isolado. E é muito triste você estar junto da sua família e não poder estar com sua família. Mas graças a Deus, depois de alguns exames que foram feitos, o primeiro exame deu o falso positivo, que muitos dizem. E eu não tive essa doença. Mas eu senti ali um pouquinho o que é o isolamento. 10 meses estamos com esse problema. E não é algo do Brasil, não é algo nos Estados Unidos, é algo que está afetando o mundo todo. Alguns países em escala maior, outros países em escala menor. Mas estamos beirando aqui 180 mil mortos no Brasil. 180 mil mortos. Muitas famílias tristes. A Paixão deu aqui um depoimento, que ela trabalha na área de frente, como muitas pessoas que nós conhecemos, que vem o sofrimento, mas vem a alegria também. E traz neste momento de incertezas, neste momento de tristeza, nesse momento onde, não só isso também, não só essa doença está afetando o país, mas nós tivemos aqui há 2 semanas atrás uma tragédia no interior de São Paulo, onde um ônibus deixou 42 famílias tristes pela perda de um ente querido. Tivemos também em Minas Gerais um outro acidente onde 19 pessoas morreram. Existe um outro vírus também que está afetando a humanidade este ano e nos deixa muito triste. O vírus do preconceito.
o vírus do racismo. Nos Estados Unidos, você também deve ter acompanhado como que está acontecendo, como é forte lá a questão do racismo, mas vamos trazer para o nosso país. Tivemos no começo do mês de novembro uma situação onde uma pessoa foi morta pelo fato dela ser negra. Este vírus está afetando a humanidade de uma maneira muito triste. E vem a pergunta, onde fazemos? Neste momento de tristeza, neste momento de desolação, onde está Deus? Por que sofremos? Talvez você, como eu, já tenha feito essa pergunta. Onde está Deus no momento de tristeza? Onde está Deus neste momento onde as famílias estão enlutadas? Onde está Deus no momento que eu mais preciso? Mas eu queria se atentar na segunda pergunta que eu fiz. Por que sofremos? Onde está Deus? Como eu e você podemos ouvir a voz de Deus neste momento de pandemia, neste momento de incertezas, neste momento de que muitos perderam o emprego? Como podemos ouvir a voz de Deus? Existe uma palavra na teologia que se diz teofania. Teofania são as diversas manifestações de Deus a nós. A Bíblia, em Salmo 19, capítulo 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus, ele envia mensagens a todos nós de várias maneiras. Ele enviou pelos profetas, enviou pela palavra de Deus, ele envia pela natureza. Deus se comunica de muitas maneiras a nós. Eu posso falar para você que Deus também se comunica neste momento de pandemia. Deus pode trazer a sua mensagem no momento bom, e Deus também pode trazer a sua mensagem no momento ruim. Tem um escritor cristão, C.S. Lewis, eu gosto muito dele, dos livros dele, e um dos seus livros ele disse assim: em nosso prazer, Deus sussurra. Deus sussurra em nossa consciência, e ele fala. Mas em nossa dor, Deus grita. A nossa dor é o megafone de Deus para despertar o mundo que está surdo. Eu vou repetir. A nossa dor é o megafone de Deus para despertar o mundo que está surdo. Deus quer trazer uma mensagem neste período da humanidade, desse período de incertezas. Ele quer trazer uma mensagem a todos nós. Mas o detalhe é, estamos prontos para ouvir a voz de Deus? Qual que é o nosso grau de relacionamento com Deus a ponto de entender o que Ele quer falar conosco? É engraçado que desde o princípio da criação, é maior o desejo de Deus estar conosco que nós estarmos com Ele. Ele nos criou, Ele esteve cuidando de Adão e Eva. E Ele perguntou, quando os nossos primeiros pais falharam: Adão, Eva, onde vocês estão? No livro de Gênesis, onde nós lemos aqui o verso sobre a história de Jacó, ele cita também que Deus foi procurar Adão e Eva. E Adão disse: ouvi tua voz, tive medo e me escondi. E você, escuta a voz de Deus? Você já respondeu: tive medo e me escondi? Abra sua Bíblia numa promessa maravilhosa que Deus faz a nós em Josué 1:9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus estou contigo por onde quer que andares. Então por que ter medo? Se Deus disse, estou contigo, e essa promessa que Deus faz a nós, eu estarei com você, estarei contigo, ela é citada na Bíblia 366 vezes. Eu estou contigo. Deus diz, eu estou contigo. Deus sabe que no mundo de pecado, desde quando os nossos pais caíram até hoje, o medo vem por causa da separação que temos de Deus conosco. O pecado nos separou, e a religião nada menos é do que religar o povo com Deus. A Bíblia nos traz diversas histórias de pessoas que tiveram um grau de relacionamento com Deus e sabiam que era o próprio que estava falando com ele. Enoque andou com Deus.
Moisés, Davi, Maria, os discípulos andaram com Deus. E muitos também andaram com Deus e não ouviram ali a voz de Deus. Essa é a luta que enfrentamos, é entender o que Deus quer dizer a todos nós. Chegar a um ponto de um relacionamento com Deus, como por exemplo o que Davi escreveu no Salmo 23, acompanha comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Olha a certeza desta frase, deste verso que Davi quer nos trazer. Ainda que falte o emprego, ainda que falte a saúde, ainda que minha família me renegue, ainda que meus amigos não venham falar comigo, o Senhor está ao meu lado, o Senhor está ao seu lado. Você compreende a grandeza dessa frase? O Senhor está contigo. E por que temer? Mas é isso que, esse é o desejo de Deus. Se você depois estudar a Bíblia em Êxodo, você verá que Deus pediu, Êxodo e Levítico, Deus pediu para Moisés que construísse um santuário, por quê? Ele queria habitar no meio do povo. E Deus não se conteve, e vem um mistério muito interessante a nós, acompanha ali comigo. Em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O desejo de Deus estar junto conosco. Veja também outro verso. Na grande comissão, o final da grande comissão, Deus deixou uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Note que sempre foi o desejo de Deus estar conosco. E depois nós vamos lá para Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Nessas histórias que nós vimos aqui, brevemente, reafirmam o desejo de Deus estar conosco, desde a criação do mundo. E por que muitas vezes você e eu não escutamos, não sentimos a presença de Deus? O pecado, como eu disse, fez separação, abriu uma lacuna enorme. Mas veja só o que o profeta Isaías disse em Isaías 40:27. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Você já questionou? Você já fez uma pergunta como o profeta Isaías? Volta para mim um pouquinho, Daniel. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Quantas vezes você já questionou a Deus, por que você está sofrendo ou por que eu estou sofrendo? Deus sempre está ao nosso lado. Mesmo na dúvida, Ele sempre está ao nosso lado. O problema não está com Ele, o problema está conosco. Precisamos aprender a ver, a sentir, como os personagens que nós citamos aqui, Enoque, como Davi, como Paulo sentiu e viu a presença de Deus. Mas para isso nós precisamos aumentar o nosso relacionamento com Ele. Vamos voltar então à história de Jacó. Volte no capítulo 28 de Gênesis. E lá no verso 13, diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu hei referido. Então,
Verso 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Aqui é muito interessante e é muito bonito de ver. Quem despertou Jacó foi o próprio Deus. O próprio Deus despertou Jacó. Existem várias maneiras de você acordar. Você pode acordar por vontade própria, você pode despertar por um barulho grande na sua residência. Eu estou com um sério problema com sono. A Fernanda, que está em casa com as crianças, ela vai dar risada agora. Um grande beijo para ela e para as crianças. Todo dia, às 5h13 da manhã, 9 maritacas vão na minha janela, em frente à minha janela, nos fios ali em frente à minha janela. Todo dia, às 5h13 da manhã, eu sou despertado por elas. Mas hoje eu fiz ao contrário. Eu acordei 4 horas da manhã. Só que eu não encontrei as maritacas para acordá-las. Eu queria ir lá cantar para elas também, como elas cantam para mim, mas não consegui acordá-las. Mas voltando aqui, existem várias maneiras de você ser despertado, com alegria. Às vezes, Deus te desperta com amor. E muitas vezes, também, nós somos despertados pela dor, por uma tragédia, por uma falta de emprego, por um problema familiar. Esses também são sinais e são maneiras de nós sermos despertados. Tem aquela frase, né, quando geralmente a gente comenta, olha, que ele não quer voltar pelo amor, mas que volte pela dor, mas não isso que Deus quer. Deus quer te despertar pelo amor. E Jacó, ele acordou ali e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não o sabia. Uma vez, eu era pequeno, eu estava febril, e meu pai foi me acordar, depois me contou essa história, ele foi me acordar porque eu estava reclamando, estava ali gemendo e estava delirando, e meu pai, estou aqui, e eu falava: pai, cadê você? Eu quero meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai. E depois eu fui entender que meu pai estava ali. Deus está ao nosso lado. Às vezes Ele nos desperta. E nós procuramos, como eu citei agora, procuramos por Deus. Eu quero meu pai, eu quero meu pai. Mas Deus está conosco. Segundo as Escrituras, perceber a presença de Deus é uma habilidade a ser desenvolvida. E Jacó, neste relato, ele começou ali a desenvolver a habilidade de perceber a Deus. A vida de Jacó começou a mudar naquele momento. Se você voltar na história, uma história que o Mateus contou aqui, no Dia das Crianças, em 10 de outubro, ele contou essa primeira parte da história de Jacó, que ele enganou seu pai, que ele enganou seu irmão para receber a bênção, e depois Jacó fugiu. Jacó, quando ele foi dormir aqui, ele passou dias cansado, fugindo da morte, fugindo do seu pai, fugindo do seu irmão, fugindo dele mesmo, até que ele descansou e o Senhor falou com ele através de um sonho. E ali Jacó começou a desenvolver a habilidade de ver e conversar com Deus. A vida de Jacó mudou por completo. Acompanhe comigo, mais para frente ali, algumas páginas no capítulo 33. Capítulo 33 de Gênesis diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, o beijou e choraram. Daí, levantando-se os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses? E respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou ao teu servo. E tem um verso que eu queria que você acompanhasse comigo. 33:10, o finalzinho. Vi teu rosto, Jacó insistiu e disse: vi teu rosto, Esaú, como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradasse de mim.
O relacionamento de Jacó, a vida de Jacó, mudou tanto com Deus que ele conseguiu ver Deus no rosto de quem ele temia. Conseguiu ver Deus no rosto de quem ele enganava. E a pergunta que eu faço para você e para mim nessa manhã também: quantas vezes você chegou a contemplar o semblante de Deus na sua família? Talvez com alguém que você não conversa, talvez com alguém que você precisa perdoar ou ser perdoado. Como que está o seu relacionamento com Deus? Não chegou o momento de você olhar para essa pessoa e dizer: estou contemplando você, o semblante do rosto de Deus. E ali eles se abraçaram, ali eles choraram. Quando você se encontra com Deus, você tem um momento Betel. Se você voltar ali no capítulo 28, verso 17 diz assim: e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E ali ele chamou aquele lugar de Betel, a porta dos céus. Talvez eu e você precisamos deste momento de descanso, de colocar a nossa cabeça no travesseiro e sonhar com as escadas do céu. E reconhecer a presença de Deus. E talvez olhar para nós mesmos e dizer: Deus está aqui, eu que não via. É uma experiência que precisamos desenvolver. Precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos. Lembra de Samuel? Samuel escutava a voz de Deus e não reconhecia. Você lembra também dos discípulos a caminho de Emaús? Estavam conversando com o próprio Cristo e não reconheciam. Quantas vezes você está sentado ao lado de Deus, no colo de Deus, e não reconhece que Ele é o Senhor, o teu Deus, está contigo? Nesta manhã eu quero te dar a certeza que, independente dos seus problemas ou não problemas, Deus está contigo. Se você tem uma vida que está agradável, ou por alguma situação não está agradável, Deus está contigo. Tem uma frase do pastor Ceribelli, que é emblemática, você deve lembrar, que ele fala assim: está tudo bem? Vai passar. Mas está tudo ruim? Vai passar também. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Eu quero te apresentar aqui 3 verdades fundamentais nesta manhã. A primeira: Deus está presente e agindo na sua vida. Quer você queira, quer você não. Ele está atuando na sua vida. A segunda: precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus. Como fazemos isso? Relacionamento. Você lembra de José? José sempre, no relato bíblico, falava que ele estava com Deus. Mas como que ele estava com Deus? Presencialmente? Como que ele estava com Deus? Pela mente, pelo coração, relacionamento. Ele falava com Deus. José não deixava para tomar as decisões, os problemas dele, naquele momento. Ele já estava com Deus, ele já tinha um relacionamento puro com Deus, e quando apareceu as tentações, os problemas na vida dele, ele já sabia qual rumo seguir. Precisamos aprender, Alex, volta para mim, a reconhecer a presença de Deus. A terceira verdade fundamental: ver Deus neste momento, buscar a Deus constantemente. Precisamos buscar a Deus constantemente. Como eu posso ter a certeza se Deus não é tangível? Como eu disse no começo aqui do sermão, teofania, Deus se apresenta de várias maneiras. Você despertar hoje é a presença de Deus. Você abençoar a sua família é a presença de Deus. Você agir corretamente é a presença de Deus. Você saber discernir entre o certo e o errado é a presença de Deus em sua vida. Quando agimos assim, existem alguns indicativos que nos revelam que estamos na presença de Deus. Eu queria, nesse finalzinho de sermão, entrar com você em 4 pensamentos reais da presença de Deus, de relacionamento de Deus em nossa vida. O primeiro deles é a confiança.
Quando iniciamos um relacionamento, a presença de Deus em nossa vida, nós agimos mais confiantes. Nós vamos trabalhar mais confiantes. Nós nos relacionamos melhor com a nossa família, confiantes, porque Deus está conosco. Vou perder o emprego? Deus está comigo. Não fui aprovado na escola? Deus está comigo. Não consegui aquele namoro? Deus está comigo. Seja forte, seja confiante. Deus está comigo, Deus está com você. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. É difícil, né? É fácil falar aqui, mas é difícil quando estamos no momento do vale da sombra da morte, olhar e dizer, Deus está comigo. Mas a Bíblia nos revela várias histórias de pessoas que andaram no vale da sombra da morte e Deus estava com eles. Você conhece, talvez você já tenha até passado por isso. Talvez você já passou por situações que você não via nenhuma solução, mas você se manteve calmo porque Deus está com você. A confiança, esse é o primeiro pensamento. O próximo pensamento, sentimento de direção. Sentimento de direção, Deus está ao seu lado, te dirige, o Espírito Santo toca no seu coração, o senso de direção. Nós passamos, no ano passado, por uma situação, e trabalhando na cidade que estamos agora, em São Roque, e havia um programa de 13º sábado. Eu vim primeiro aqui, era em dezembro, vim para a igreja para apoiar algumas situações aqui, nos bastidores, e a Fernanda viria com as crianças logo em seguida. Saiu com as crianças no carro, quando ela estava iniciando o trajeto, veio uma pessoa, abriu a porta do carro, um meliante, quis entrar no carro junto com ela. E ela acelerou, aquele momento de medo, né, de apavoramento, acelerou e não viu se passou em cima da pessoa ou não, mas ela veio, chegou na igreja, as crianças estavam assustadas, ela estava ofegante e me contou o que tinha acontecido. Eu fiquei com aquele sentimento de medo na minha cabeça, e eu falei, algo a gente tem que fazer, não posso mais deixar a minha família insegura. Então começou a surgir uma vontade nossa de morar mais perto do trabalho. E fomos pedindo a direção de Deus. Então eu falei, Senhor, se for da sua vontade, eu quero estar mais próximo, um lugar mais seguro, um lugar onde eu possa não demorar tanto para ir nem vir, a logística seja fácil para estar próximo da minha família. E é claro, como você já deve ter feito isso, eu pedi um sinal para Deus, nós pedimos um sinal para Deus. E nesse meio tempo, a dona da casa onde morávamos aqui em Cotia, entrou em contato com a Fernanda e disse, olha, me parece que os parentes da dona da casa vão precisar dessa casa. Então ali foi o sinal que eu estava esperando. Então procuramos uma residência próxima onde eu trabalho, e Deus foi abrindo as portas e fomos para lá. O senso de direção, entre escolher o certo ou o errado, se você ainda sabe entre discernir o certo e o errado, é o senso de direção, é o Espírito Santo falando com você. Volta para mim, Daniel. A presença de Deus nos dá esse sentimento de direção. Terceiro, talvez o mais difícil pensamento de relacionamento entre a presença de Deus, é a convicção do erro, a convicção do pecado. Esse, às vezes, vem acompanhado da dor e da culpa. Sabe por quê? Nós somos muito seletivos com a presença de Deus. Às vezes nós queremos a presença de Deus só no momento que desejamos. Mas temos que entender que a presença de Deus 24 horas por dia. E às vezes nós queremos só para resolver os nossos problemas e depois, Senhor, não precisa, já resolvemos, já fizemos o nosso trato aqui, o Senhor pode voltar em outro momento, quando eu precisar, o Senhor volta. Mas não, Deus está com você todo o tempo. Às vezes dá aquela vontade de fazer algo errado. Quando você então tiver aquela vontade de fazer algo errado, por que você não ora assim? Senhor, eu vou fazer uma coisa muito feia agora. Por favor, não olhe, se afasta de mim. Tá bom? Deus está com você todo momento. Por isso, preste atenção.
Traz dor reconhecer a culpa, traz dor reconhecer o erro. Olha, eu sou muito orgulhoso, parece que não, mas quando eu erro em casa, é muito difícil reconhecer que eu errei. A Fernanda sabe disso, é muito difícil eu pedir. Para eu pedir desculpa, eu tenho que trabalhar muito com Deus, eu estou pedindo muito para Deus, porque traz dor. Reconhecer a culpa traz dor, mas é preciso passar pela dor, para logo em seguida ter o amor de Deus. É preciso, em 2007, se eu não me engano, a lição da Escola Sabatina teve um tema que era o crisol, passando pelo crisol. Não sei se vocês que estão aqui lembram. O que é o crisol? O crisol é um instrumento ali que ele transforma através do fogo. Nós precisamos ser transformados através do fogo do Espírito Santo. E o último sentimento de alegria. Quando Deus está ao nosso lado, nos sentimos alegres. Salmo 16, 11. O salmista Davi diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Você pode se sentir, às vezes, sem confiança. Você pode, às vezes, não ter o senso de direção. Você pode não reconhecer o seu erro e você não terá alegria. Mas se você inverter o jogo do relacionamento com Deus, como fez Jacó, ali ele reconheceu a presença de Deus. Eu não sabia, mas Deus estava ali na verdade. Você será uma pessoa confiante, uma pessoa que terá o senso de direção de Deus, uma pessoa que reconhece a rota ali, tem que fazer uma rota na sua vida de novo com Deus, reconhece o pecado e você certamente estará em alegria. Essas são promessas maravilhosas que Deus deixou. Existem também mais duas promessas que eu queria finalizar com você. E uma delas é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E uma promessa que toda vez que eu estou triste, que eu estou com saudade, dos meus queridos que já se foram, eu penso nessa promessa de Deus. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte não mais existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, e eu me permiti acrescentar ali, nem vírus, porque as primeiras ordens já passaram. Que promessa maravilhosa Deus faz para você. Chegou o momento de despertarmos, de acordarmos, olharmos as escadas do céu, os anjos subindo e descendo, e Deus ali, e olharmos e dizermos: na verdade, Deus sempre esteve comigo, eu que não vi. É o momento de você construir o Betel no seu lar, é o momento de você construir o Betel na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, é o momento de você aumentar o seu relacionamento, uma experiência real com Deus. Nesta manhã, Deus dá mais uma oportunidade a você, a mim e a você. E olha, tome cuidado, porque quando você tem um relacionamento com Deus e você pede, Ele responde as suas orações. Quando mudamos para São Roque, a Fernanda tinha um desejo de voltar para o mercado de trabalho. Mas algo assim: Senhor, eu gostaria de voltar para o mercado de trabalho, mas eu não gostaria de largar os meus filhos, gostaria de estar com os meus filhos. Eu gostaria de poder ajudá-los e poder trabalhar também. Então, eu recebi uma proposta de uma cliente. A cliente me convidou para a sua empresa: vamos conversar, vamos fazer uma reunião. E ela me fez uma proposta ali para ser o seu gestor financeiro, né? E eu disse para ela: olha, não é ético da minha parte, já como seu gerente financeiro em outra instituição, eu acumular essa função. Mas eu conheço uma pessoa melhor do que eu, que pode te ajudar. Então, conversei com a Fernanda e indiquei a Fernanda para esta cliente. Elas conversaram e a Fernanda fez um teste de 1 semana ali. E a Fernanda colocou algumas situações para ela. Olha, eu tenho as crianças, elas têm o estudo à tarde, nós estamos longe da nossa família agora, não tem como a gente deixar as crianças com a família. E a dona da empresa disse assim: não, no seu tempo, veja. Então, a princípio, a Fernanda começou 3 vezes por semana, um horário de manhã. Então, nós voltávamos para casa, ficávamos com as crianças, e estava indo tudo muito bem. Até que esta dona da empresa conversou com a Fernanda e disse: olha,
Gostei muito do seu trabalho. Eu preciso de você agora, tempo integral. Tome cuidado. Deus responde às orações. Deus respondeu uma oração e agora nós estamos alocados em um lugar, estamos felizes, estamos tentando aumentar o nosso relacionamento com Deus. E eu quero que a minha casa seja um Betel. E gostaria que a sua casa também fosse um Betel. Que você olhasse as escadas do céu, os anjos descendo e dissesse: eu vi o próprio Senhor e eu sei que Ele está aqui. Meu amigo, meu irmão, não está fácil, mas Deus está contigo. Tenha certeza que Deus está segurando a sua mão e tenha certeza que Ele não vai deixar você desamparado.